Tudo em ordem? Eu sou o Sérgio Gag. Eu vou falar com vocês um pouco hoje sobre edição de cinema, edição criativa de cinema. E o criativa não está por acaso nessa frase. É porque realmente eu quero compartilhar com vocês a minha visão de que a edição é um momento muito rico do ponto de vista criativo na construção de um filme. Eu falo isso porque muita gente já me disse que considera a edição um momento burocrático da realização de um filme, como se fosse uma coisa totalmente mecânica. Olhar o roteiro, olhar as imagens que foram filmadas, colocar uma junto da outra e a partir daí fazer o filme. E não é nada disso, na verdade. Quando esse material chega na edição, chega na ilha de edição, existem inúmeros, infinitos filmes possíveis. E só um deles vai sair, efetivamente. E é essa transformação nesse universo de infinitos filmes possíveis para um único filme, que vai ser o filme que a gente vai assistir, acontece na ilha de edição, acontece na hora de edição. E isso é fascinante, isso é generoso demais com quem está editando, porque a gente é testemunha do nascimento do filme. O filme até então, ele era uma somatória de desejos, uma somatória de talentos, uma somatória de intenções. Um montão de gente, desde quem escreveu o argumento, o roteiro, toda a equipe técnica, elenco, enfim, direção, todo mundo colocou muita energia, muitas intenções nesse filme. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, na cabeça de cada uma dessas pessoas havia um filme diferente. E é na hora da edição que a gente vai entender quais são esses filmes possíveis e vamos escolher, tomar decisões o tempo inteiro sobre quais planos usar, quais takes de cada plano usar, como relacionar um com o outro, quanto tempo vão durar os takes, e a gente tomar essas decisões tentando, sobretudo, estar muito atento ao material com o qual a gente está trabalhando, porque esse material que vai contar para a gente quais são as suas potencialidades, quais são as suas maiores qualidades, e também vai contar para a gente onde que ele não está muito bom, onde que a gente deve eventualmente contornar uma situação para tirar o máximo proveito daquele material. Então é disso que se trata essa conversa, é sobre abordagens criativas possíveis para a gente tratar a edição de um filme. Quando eu falo de edição de um filme, eu falo com muita alegria, com muita empolgação, primeiro porque eu adoro fazer isso, mas também porque eu entendo que a edição ela é indissociável do cinema. É claro que existem filmes que são feitos em plano sequência, mas até esses filmes, a ideia de fazê-los em plano sequência já é uma ideia de edição. Logo depois que o cinema surge, ali ainda no final do século XIX, os realizadores já estão editando filmes, porque entenderam que a melhor maneira de contar a história era essa. Que a edição, na verdade, ela é o DNA do cinema, ela é a característica essencial cinematográfica. Essa forma como as diferentes filmagens se relacionam e criando uma história, estimulando a nossa criatividade enquanto espectadores, de entender que a gente saiu de um lugar, foi parar em outro, que uma coisa é causa da outra, consequência da outra, o que acontece em paralelo com a outra. A gente vai adivinhando o filme a partir da montagem, não é? Existe uma experiência, podemos dizer assim, que foi feita, que se chama efeito Kuleshov. Kuleshov foi um realizador soviético ali dos anos 20, e ele e outros realizadores da época foram muito inventivos no que diz respeito à edição. Esse efeito Kuleshov, ele consiste basicamente no seguinte: você tem um ator que está olhando para a câmera com uma cara enigmática, um sutil sorriso, e você associa essa imagem desse ator a 3 imagens diferentes. Mas a imagem do ator é sempre a mesma. Conforme as imagens com as quais ele se associa mudam, a nossa percepção do sentimento dele muda também. É como se ora ele tivesse faminto, ora ele tivesse triste, ora ele tivesse com desejos, enfim. A cara dele não muda, a única coisa que muda é a outra imagem que se associa a essa. É uma coisa simples, mas que é fundamental para a gente entender uma das qualidades mais interessantes da montagem cinematográfica, que é a seguinte: quando a gente junta 2 imagens, a gente não tem apenas a imagem 1 e a imagem 2. A gente gera um terceiro significado, um significado que nasce da junção dessas imagens, que é uma das preocupações centrais de quem estiver montando um filme. É entender o que a gente está provocando como reação do espectador, além daquilo que está explícito na tela. Acho que isso talvez seja a primeira lição de montagem. Quando a gente junta 2 imagens, a gente cria um terceiro sentido, além dessas 2 imagens.
Um negócio que eu particularmente acho muito interessante numa montagem de cinema ou de filmes em geral é prestar atenção na característica formal das imagens, das cenas. Quando eu falo característica formal, eu estou querendo me afastar um pouco do significado daquelas imagens para a narrativa, né? Então, é o protagonista chorando, é o carro explodindo, é o sol se pondo, enfim, isso tem um significado narrativo, né? Sempre presto atenção nisso, é lógico, mas procuro prestar atenção também no aspecto estritamente formal daquela imagem. Quer dizer, o carro explodindo é uma bola de fogo no meio da imagem, com um impacto muito grande, o protagonista chorando é um horizonte baixo, com muito céu, então muito azul, tem o verde da grama, tem uma pessoa sentada num banco abaixada, mas qual é a cara dessa imagem? Né? Como é que é a disposição gráfica dela? Tem muito azul, tem uma linha horizontal importante, enfim, essa compreensão de qual é o desenho que está ali na tela. Qual é o formato daquele desenho? Triangular, circular, qual é o movimento de câmera? Um movimento de câmera horizontal numa panorâmica, um movimento vertical numa panorâmica, ou arrastado num traveling, ou num traveling assim. Enfim, essas características de forma, cor, movimento, linhas de força das cenas, muitas vezes a gente não presta devida atenção a elas. E eu acho que é super bacana compreender as imagens a partir da sua característica formal, gráfica. Abre uma nova possibilidade de montagem. Isso abre perspectivas incríveis para a gente fazer conexões entre cenas. A gente entender a característica formal de uma imagem é uma ferramenta de montagem que muitas vezes eu vejo sendo desprezada e que me parece super interessante. Então, nesse sentido, tem uma série de possibilidades de encaixar cenas a partir das suas características imagéticas, né? Elas se relacionam não exatamente pelo significado narrativo delas, mas pela imagem que elas mostram. Eu acho que isso é um bom exemplo do que a gente pode pensar em termos de edição criativa, né? Quando eu falo em edição criativa, é justamente tentando propor outras abordagens à montagem de um filme. A montagem ela não é, nem deve ser, em hipótese alguma, didática. E não tem por objetivo explicar o filme, olha, aconteceu isso, depois aconteceu isso. É lógico que, através da montagem, a gente dá pistas importantes, né? Você esquece um óculos numa mesa, você vai mostrar que aquele óculos ficou lá, porque isso vai ser importante no final do filme. A pessoa vai ter que voltar para buscar o óculos, e é nessa hora que ela descobre o grande mistério do filme. Então é lógico que eu vou, como montador, na hora que ela está saindo e esquecer o óculos, eu vou deixar um planinho fechado do óculos lá em cima da mesa, porque é importante, é uma dica que eu estou dando para o espectador, e também eu estou criando verdade dentro do filme, né? Quer dizer, não é que aquele óculos foi para lá e ninguém sabe como, não, olha, ele esqueceu lá no começo do filme, você não lembra? Às vezes a gente prefere deixar um diálogo acontecendo, em vez de mostrar o diálogo, vou mostrar a paisagem, vou mostrar
alguma coisa ao qual o diálogo está se referindo, eventualmente, enfim, sair daquilo, sair do óbvio, né? E isso é uma coisa que a gente tem muita possibilidade de fazer durante a montagem, sair do óbvio, pensar o que eu poderia estar fazendo diferente aqui, para que a gente possa trazer novidade para aquele filme, mesmo nessa etapa, onde tudo já foi filmado e mesmo assim a gente ainda consegue trazer novidade para o filme. Claro, a decisão não é do montador, a decisão é da direção do filme, mas a sugestão, ela pode vir da montagem, sim, de quem estiver montando o filme, da equipe de edição. A nossa experiência com montagem, a nossa experiência com aquele material que a gente está vendo e revendo, ela nos permite sair um pouco estritamente do que está no roteiro e procurar novas alternativas para aquele filme. Se a gente está trabalhando numa produção grande, num filme que tem uma grande equipe, que tem uma produção bastante planejada, o material que eu vou receber na área de montagem, ele é um material mais fácil de trabalhar, né? Porque ele está logado, quer dizer, ele já está catalogado certinho, nas pastas certas, com os nomes certos. Então, assim, ele já vem para mim com uma organização que me ajuda. Eu recebo, junto com o material filmado, uma planilha de gravação. Essa planilha, ela foi produzida no set de filmagem, alguém que estava lá, tomando nota como foi a rotina da filmagem, o que aconteceu na filmagem. Então, cada cena, ela tem mais do que um plano e cada plano tem mais do que um take, né? Então, foi a direção de fotografia junto com a direção do filme que eles analisaram o roteiro do filme e fizeram uma decupagem de fotografia. Isso quer dizer o quê? Eles decidiram como que eles vão filmar cada cena. Isso não está no roteiro. No roteiro tem a descrição da cena, a descrição da ação dos personagens e o diálogo dos personagens. Isso está no roteiro. Agora, como que isso vai ser filmado é uma decisão da equipe de fotografia e de direção do filme. Então eles vão cena a cena decidindo quantos planos vão ter em cada cena. Então aqui é um diálogo, tem um personagem que vem caminhando pela calçada, encontra outro e eles travam um diálogo. Então eles vão decidir, olha, vamos fazer um plano que vem acompanhando esse personagem que está caminhando pela calçada, é o plano 1 dessa cena, cena 3. O plano 1 da cena 3 é esse acompanhando o personagem que está caminhando. Depois ele se encontra com outro personagem. Então aqui a gente vai ter o diálogo deles, vão ter mais dois planos para o diálogo, um olhando para o personagem 1, um olhando para o personagem 2. Então aqui a gente vai ter plano 2 e plano 3 dessa cena 3. Mas no final desse diálogo, o personagem 1 ele tira do bolso uma carta e entrega para o personagem 2. Então a gente vai ter o plano 1, personagem 1 andando, plano 2, personagem 1 falando, plano 3, personagem 2 falando, e o plano 4 vai ser um plano detalhe do personagem 1 tirando a carta do bolso e dando na mão do outro. Então, essa foi a decisão que a equipe de fotografia, junto com a direção do filme, teve de como filmar essa cena. Então, eu vou ter cena 3, 4 planos. Cada plano pode ter mais do que um take, mais do que uma tomada. Por quê? Pode ser que a primeira não fique boa. Pode ser que passe um avião na hora. Passe uma moto, como passou uma aqui agora. Pode ser que um ator engasgue. Ou pode ser que alguém tenha uma ideia diferente. Fala, e se ao invés de tirar a carta do bolso, ele já tiver com a carta na mão, meio assim, bravo? Pode ser bom. A direção gosta, então vamos tentar agora fazer essa nova tomada com a carta na mão. Enfim, isso acontece muito. Só que quem está editando o filme não tem a menor ideia que isso acontece. Então, é fundamental e ajuda muito quando eu recebo essa planilha de gravação junto com o material. Porque aí eu vou ter lá, cena 3, plano 1, take 1, passou o avião. Bom, mas passou o avião, vem lá como observação. Take 2, bom, mas no final o ator gaguejou. Take 3, bom, a direção gostou, mas take 4 um pouco diferente. Take 4, carta na mão, bom. Então assim, eu vou ter, apesar de não ter estado na filmagem, eu vou conseguir fazer uma leitura do que foi aquela filmagem. E se essa planilha ela é mais completa, ela já vem até com as indicações de quais takes eu devo priorizar. Eu, quando vou editar o filme, geralmente não fico só nesses takes que estão anotados como prioritários, porque sempre tem alguma coisa boa nos outros. Mas eu começo por eles.
Eu vou começar por aqueles takes que já estão sinalizados como sendo os favoritos daquele plano, daquela cena. Enfim, é complicado porque cada cena tem vários planos, cada plano tem vários takes, e a gente tem que ver tudo, ou pelo menos começar vendo aqueles que a planilha de gravação indicam como sendo os melhores. Agora, quando não há essa planilha de gravação, que acontece bastante numa produção menor, numa produção que foi feita com mais baixo orçamento, que não tinha esse assistente de direção ali no set especificamente para fazer isso, esse material não chega para mim. Chega para mim só o que foi gravado para eu assistir. Então, muitas vezes, antes de começar a editar, eu assisto ao material e faço eu mesmo essa planilha. Eu falo, olha, cena 3, plano 2, take 1, começo é bom, mas o final está ruim. Mas isso pode ser interessante, que eu posso usar só o começo desse take, aí eu corto para o outro, aí corto para o aberto, aí corto para o aí nem uso mais aquele lá. Mas o começo está bom, isso já é uma informação que me interessa e que é importante. Então, às vezes, eu mesmo, ao receber o material, não tendo essa planilha de gravação, eu faço ela. Eu assisto tudo e vou fazendo anotações. Demora um pouco, mas, na verdade, eu economizo muito tempo com isso, porque demora no começo, mas depois, durante o processo de montagem, eu tenho uma leitura clara de todo o material que eu tenho à disposição. Alguns recursos clássicos de montagem de cinema, que a gente usa muito, valem a pena serem mencionados aqui, né? Um flashback, que é nada mais nada menos do que fazer uma volta ao tempo, geralmente para explicar alguma coisa que aconteceu no passado, ou até porque o roteiro prevê mesmo um fluxo temporal diferente, né? Então a gente não vai numa narrativa temporal linear, a gente pode interromper essa linearidade do tempo e ir para o passado, ou seja, ontem, onde houve um diálogo que é importante para isso que está acontecendo agora, seja há um século, quando os antepassados chegaram e fizeram os fundamentos daquilo que está acontecendo agora. De qualquer forma, o flashback é esse fluxo temporal para o passado que rompe com a lógica linear do tempo. Existe a montagem em paralelo. A montagem em paralelo foi uma das primeiras grandes sacadas de montagem lá atrás. Ainda na primeira década do século XX, você tinha os americanos fazendo bastante montagem em paralelo. Tem um sujeito chamado Edwin Porter que, de alguma forma, traz esses elementos como linguagem, e nada mais é do que coisas acontecendo simultaneamente em lugares diferentes. Então, eu corto de uma situação para outra situação e o espectador entende que essas coisas estão acontecendo simultaneamente. Aquilo lá continua acontecendo, isso aqui está acontecendo, depois eu posso voltar para lá ou não, mas é esse jogo entre situações distintas que estão acontecendo simultaneamente. Uma forma clássica de fazer essa montagem em paralelo, por exemplo, numa conversa de telefone. Você tem alguém num espaço, corta, tem alguém em outro espaço, corta, volta para alguém no espaço, enfim, você entende que eles estão falando entre si, simultaneamente em lugares diferentes. Uma outra forma de fazer isso é dividir a tela. Essa brincadeira de dividir a tela é uma possibilidade infinita também e muito legal de explorar. Porque você pode fazer uma divisão clássica, com um diálogo telefônico, por exemplo, mas você pode fazer uma explosão de imagens com formas diferentes, que ocupem espaços diferentes da tela, que se movam, inclusive. Então, existem muitos exemplos bacanas de tela dividida. E é um recurso legal para montagem em paralelo, mas também é um recurso muito legal para criar um efeito visual, gráfico diferente, que em alguns casos pode ser super recomendado. Um dos recursos clássicos de montagem também é o que a gente chama de elipse, justamente porque a gente não precisa as coisas não precisam acontecer de uma forma causa, consequência, causa, consequência, causa, consequência. A gente pode ter espaços não preenchidos na tela, mas que vão estar preenchidos na nossa cabeça. A gente vai saber que aconteceu alguma coisa, passou um tempo, que pode ser um ano, milênios, algumas horas, de qualquer forma, passou um tempo onde a gente não viu o que está acontecendo e depois a gente encontra aquela mesma situação transformada de alguma maneira. Então, isso é uma elipse. Por quê? Porque ficou um espaço não preenchido em tela
entre uma situação e outra, mas eu consigo preencher esse espaço na minha cabeça, eu consigo entender que essa coisa se relaciona com aquela e que houve uma transformação, uma criança que ficou um jovem, um adulto, um objeto que se perdeu numa situação estranha, que muito tempo depois foi encontrado em outro lugar. A gente consegue, de alguma forma, preencher esse espaço dessa elipse, que é um recurso de montagem muito legal também, porque, de novo, o cinema não é a certeza, o cinema é a dúvida, é mais legal, é assim, as pessoas vão descobrindo aquela ideia que o realizador ou a realizadora querem passar, né? E vão se apropriando dessa ideia gradualmente. A gente não precisa garantir 100% que as pessoas vão entender o que a gente está falando. Na verdade, esse conceito de entender o que a gente está falando, ele não tem muito a ver com o cinema, né? O cinema tem muito mais a ver com o provocar, e não só provocar ideias, mas provocar sensações também, do que com o encaminhar e dar respostas definitivas. São muito mais perguntas do que respostas. Então, nesse sentido, as elipses, esses espaços que não estão preenchidos e que deixam que o espectador preencha a sua maneira, são recursos muito ricos. Porque justamente é nesse lugar onde não está posto nada que a cabeça das pessoas fervilha, cria, vira cúmplice do filme, né? Na edição a gente consegue valorizar o trabalho do elenco, valorizar as boas atuações, valorizar a boa fotografia. Às vezes tem uma cena que não era tão importante no roteiro, mas ficou linda. E eu, como montador, é quase que uma responsabilidade que eu tenho de valorizar aquela cena. A cena está muito bonita, tem uma fotografia fora de série, tem uma atuação esplêndida do elenco, a arte está maravilhosa, tem uma dança com um figurino extraordinário. A gente, é disso que se trata o cinema, né? São dessas coisas lindas, interessantes, diferentes, que às vezes não estão na superfície, às vezes não estão no roteiro, às vezes não estão no diálogo, às vezes elas estão em outro lugar. E na hora de montar, a gente está vendo isso. São essas coisas que são o diferencial do filme. Então a gente tem que estar muito atento ao material enquanto a gente está montando, justamente para lançar mão do que a gente tem de melhor. E às vezes o que a gente tem de melhor não é o necessário. É mais do que o necessário, está em outro lugar, está no extraordinário. Isso também é uma atribuição de quem estiver montando o filme, que é isso, que é olhar com carinho para as coisas maravilhosas que tiver. E, evidentemente, a gente tem que olhar também com carinho para aquilo que a gente acha que não está tão bom. Poxa, esse ator aqui não ficou tão legal nessa cena. Eu não vou colocar, eu vou querer valorizar as horas que as pessoas estão bem, né? Uma super interpretação, uma fala boa, uma fotografia boa. Essa fotografia aqui é importante, mas não perdeu o foco aqui. Poxa, eu não vou fazer isso com a direção de fotografia do filme. Eu vou buscar um corte, buscar outra coisa, porque eu quero valorizar a equipe, valorizar todo mundo. Isso também é uma atribuição de quem estiver fazendo a montagem de um filme. Tirar o maior proveito das qualidades e também saber contornar com elegância alguma deficiência que tem aqui ou ali. Uma das coisas importantes da montagem também é a forma como as diferentes cenas vão se relacionar. De uma forma geral, a gente acaba uma cena e começa outra. O corte seco, que a gente chama, né? Mas há outras possibilidades, né? A gente pode fazer uma fusão, isto é, uma cena vai sumindo enquanto a outra vai aparecendo, uma passagem mais suave, que dentro da nossa linguagem cinematográfica de cada um, ela já tem um significado, é justamente esse significado de passagem de tempo, esse significado de transformação, né? É quase que as reticências de uma frase, né? A frase não acaba de uma forma seca, ela fica com algo para a gente pensar e já vem outra entrando também. A fusão pode ser entre uma cena e outra, mas pode ser também uma fusão para um fundo preto, quer dizer, a gente vai escurecendo a imagem, depois a gente vai do preto e vai clareando a imagem na próxima. Então deixa esse buraco escuro entre uma cena e outra. Também abre espaço para reflexão, para pensamento. Você acaba uma história e começa a outra. Não é que não é que é uma continuidade imediata de uma para outra. Enfim, existem motivos para a gente adotar essa fusão para o preto, o fade to black, que é a forma, o jargão que a gente usa na montagem. É lógico que existem outras formas de juntar duas cenas, cada vez mais pirotecnias, com slides e... enfim, depende muito do filme que você estiver fazendo e do efeito que você quiser, vale a pena. Nos programas de edição existem diversas formas de
conexão entre duas cenas e vale a pena experimentar todos para ver quais que parecem razoáveis. O clássico mesmo é o corte seco. Acabou uma cena com essa outra, eventualmente as fusões ou as fusões para o preto. Então, mais de acordo com o repertório cinematográfico. Mas, novamente, o de acordo com o repertório cinematográfico significa muito pouco para quem está realizando. Tem que estar de acordo com o repertório pessoal de cada um, né? Às vezes, a gente corta a cena e esse corte fica muito duro, incomoda a gente. Então, existe não vou dizer um truque, mas existe uma estratégia de alguns montadores que é fazer como se fosse um L ou um J, que é acabar o som um pouquinho antes ou um pouquinho depois do que a imagem. Então, a imagem corta, já entra uma nova imagem, mas o som ainda é o som por menos de um segundo, ou por cerca de um segundo, enfim, ou pelo tempo que for necessário e interessante naquele caso, mas pode ser bem pouquinho. O som não corta junto com a imagem. Então, a sensação de ruptura não é tão grande. Às vezes a sensação de ruptura incomoda, às vezes parece que deu um pulo aqui, uma coisa que não ficou legal. E muitas vezes mexendo só arrastando o som um pouquinho para antes, um pouquinho para depois, isso já atenua muito. E é um bom exemplo de como o som faz diferença para o que a gente está vendo. A gente está vendo também com os ouvidos, né? O audiovisual ele é tanto imagem quanto som. E o som é tanto a música, quanto as falas, quanto todo o desenho de som, que é sonoplastia, sons, ruidagem. Às vezes a gente coloca uns sons estranhos para dar uma tensão numa cena ou para dar um estranhamento numa situação. Enfim, o som conta uma outra história. Você tem lá aquele filme sem trilha sonora, de repente você põe a trilha sonora, mudou o filme. Ou colocou uma ruidagem diferente, mudou o filme. Então, assim, é super importante a gente pensar no som ao mesmo tempo que a gente está pensando na imagem, porque ele faz parte do filme que a gente vai ver e ele transforma esse filme do mesmo jeito que a montagem transforma o filme. Por exemplo, um dia lindo e você põe um som de um temporal, você deu um nó na cabeça de quem está assistindo e você está contando alguma coisa, quer dizer, há uma intenção nisso. Essa montagem do som, ela vem junto com a montagem da imagem. Mesmo que seja uma outra pessoa que faça isso, dependendo da produção, tem lá o editor de som, a editora de som, independente disso, quem estiver montando o filme está pensando nisso, está refletindo sobre isso, porque faz muita diferença, o tratamento de som vai fazer muita diferença no filme que a gente assiste. Claro, muitas vezes existe um roteiro, nem sempre, mas muitas vezes, existe toda uma intenção de direção e a gente está aqui dentro de uma equipe que está para fazer aquele filme, não para inventar um novo filme agora na hora da montagem. Mas a gente pode respeitar aquele filme e mesmo assim ser inventivo, e mesmo assim buscar outras coisas. A gente está pensando o filme, pensando a entrega, mas a gente também está colocando o nosso talento, a nossa criatividade, as nossas intenções, para que a gente possa exercer efetivamente uma abordagem criativa para a montagem, e não apenas copiar e colar, olhar roteiro, ver a imagem que alguém já disse que acha que é melhor e adotar essa imagem, sem colocar um pouco do nosso coração, da nossa visão, da nossa história, do nosso conhecimento, da nossa intuição nesse filme também. É um pouco a convicção de que cada projeto que cai na nossa mão para a gente montar pode ser um grande filme. Edição criativa de cinema é uma brisa para provocar as pessoas que forem editar a terem um olhar generoso, criativo, audacioso nesse momento da realização de um filme. Obrigado.